Ok, sejam bem-vindos. Boa noite, Alana. Boa noite, Ana Paula. Iniciamos, então, aí mais uma aula, curso de Excel básico. Compartilhando aqui. Boa noite, professor. Boa noite, Ana Paula. Deixa eu abrir aqui o Google Sala de Aula. Boa noite, Geraldo. Ok, então na aula de ontem nós conversamos sobre a função si alinhada, né? Nós vimos a possibilidade de inserirmos várias condições, várias funções si, né, dentro de uma só. Ou seja, a função si composta, onde nós vimos lá o exemplo do contra-cheque, né, e trabalhamos as várias condições aí de acordo com a faixa, né, conforme a alíquota de desconto do INSS. E aí ficou como tarefa que vocês desenvolvessem os exercícios da página 89. E ao final da aula de hoje eu vou fazer junto com vocês, né, caso vocês não tenham feito, ou de repente tenham uma dúvida no exercício, né, é bom que eu já corrijo e já faço junto com vocês também, tá? Então, lá na página 89, né, folha de pagamento, para só pegar basicamente a lógica de raciocínio que a gente tinha feito ontem, lá no contra-cheque, e essa planilha aqui de competição de salto em distância, né, na qual vocês deveriam aplicar uma daquelas funções lógicas, né, que é o se, o e, ou o se, ou, tá? Nesta mesma aula 4, eu coloquei o arquivo, né, chamado pasta 2.xls, na qual nós trabalhamos os exercícios de ontem, né? Então, era só abrir o arquivo, ver os exercícios que foram trabalhados, né? E desenvolver o exercício de vocês de acordo com o que nós trabalhamos, ok? Bom, vamos lá. O conteúdo de hoje, ele está aqui na página, finalzinho aqui da página 42, né? Aí depois 43, 44, 45 e 46, tá? Finalzinho da página 42. Aqui, ó, função conte.si, tá? Esse conte.si, conte valores, conte num, soma-se, né? Esse conjunto aí de 4 funções dentro da categoria de funções lógicas no Excel, vai trabalhar com uma série de características, né? Um é contador, o outro ele soma de acordo com alguns critérios, né? Então, nós vamos passar a conhecer aí, a partir deste momento, a função conte.si, né? Conte vem de contador, ele vai contar alguma coisa, né? Tem ponto si, se ele atender a um determinado critério ou uma determinada condição, né? O próprio nome já diz, conte.si. Ele conta se acontecer alguma condição, tá ok? Ele parte do mesmo princípio lá da função si, né? Da função si alinhada, da função si simples, que nós vimos, né? Com apenas 2 condições, tá? Em uma planilha de funcionários, podemos usar a função conte.si para descobrir quantos funcionários são homem ou mulher. Quantos funcionários ocupam o cargo de auxiliar administrativo, ou até mesmo quantos funcionários têm treinamento em primeiros socorros. Tá? Então, mais uma vez, a gente utiliza dessas funções lógicas, né, para refinar, para
tentar desenvolver relatórios mais complexos, né? Que, de repente, o sistema computacional, né, o sistema das empresas, elas não têm essa função. Então, nós retiramos os dados lá do sistema, trazemos para uma planilha para a gente tentar refinar ainda mais o nosso relatório, tentar trazer informações mais precisas, tá? Que muitas vezes o nosso sistema gerencial, o nosso sistema empresarial não tem. A gente precisa trazer para uma planilha para tentar ainda mais refinar o relatório, né? Personalizar o nosso relatório de acordo com as nossas necessidades, ok? Então, vamos lá. Também podemos usar Conte.si, por exemplo, em uma planilha comparativa de carros. Quantos carros são da Fiat, Volkswagen, Ford, etc. Quantos carros têm câmbio automático? Quantos carros custam menos que R$ 20.000? Quantos carros são de antes do ano de 2008? Acho que já deu para perceber que a função Conte.si serve para contar a quantidade de um certo tipo de dado nas nossas tabelas, né? Conte, como vocês puderam perceber, ele é um contador, né? Como utilizar a função Conte.si? Qual que é a sintaxe, né? Eu tenho lá igual Conte.si, abre parênteses, né? E dentro desses parênteses eu tenho o intervalo das células, né? Seja, por exemplo, aqui nessa planilhinha, né, onde nós temos o nome dos funcionários, o sexo, o salário e os cursos que cada um desses funcionários tem, tá? Então, eu quero saber o quantitativo de funcionários do sexo masculino. Então, eu vou ter que selecionar toda a coluna que indica o sexo daquele funcionário, independente se ele é masculino ou se ele é feminino. Eu preciso selecionar todo aquele intervalo para aí sim, depois do ponto e vírgula, colocar o critério. Quem é o meu critério? O critério é o que eu quero buscar, o que eu quero saber. Eu quero buscar quantitativo de funcionários do sexo masculino, então o meu critério, nesse caso ali, de acordo com o que foi cadastrado na planilha, vai ser a letra M, né? A letra M maiúscula. Ou se for o quantitativo de funcionários do sexo feminino, então eu tenho que colocar como meu critério a letra F, né, que foi cadastrada naquela coluna. Ok? Então, basicamente, a lógica de funcionamento é assim. O primeiro argumento da função é o intervalo de células que iremos contar, enquanto o segundo argumento é o critério que será utilizado para saber se aquele elemento deve ser contado ou não, né? Então, a gente vai fazer o exemplo dessa tabela, né? Vamos contar quantos funcionários são do sexo masculino. A informação do sexo está na coluna C, né? Ou seja, identificada aí pela letra M, ok? A gente tem todos os funcionários, inclusive os do sexo feminino também, tá? Então, as células que iremos utilizar são as células de C3, ó, começa aqui pelo João, né? Com o sexo identificado na C3 e vai até a C7, ok? C3 até C7. O sexo masculino está representado pela letra M, maiúscula. Então, este será o nosso critério. Ou seja, a nossa fórmula ficará assim, igual conte.si, abre parênteses, vou trazer o intervalo da coluna sexo, que é de C3 até C7, ponto e vírgula, vou colocar o meu critério, que é a letra M, né, que é o que eu quero saber, que é o quantitativo de funcionários do sexo masculino, e esse quantitativo está essa categoria, né, do sexo masculino está identificado pela letra N maiúscula e tem que ficar sempre entre aspas duplas, ok? Tudo que você for colocar de texto quando você estiver fazendo uma fórmula tem que ser identificado sempre entre aspas duplas, ok? No exemplo de ontem, deixa eu até abrir aqui de novo, vocês conseguiram perceber
porque a gente tem as mesmas funções se, porém, na segunda parte da fórmula, olha só, por exemplo, esse aqui, né? C2, salário bruto, menor ou igual àquela primeira faixa. Se isso for verdadeiro, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o salário bruto e multiplicar por 7,5. Então, esse aqui foi o critério, né? Aliás, critério não, a resposta que a função se me traz de acordo com a análise, falando se ela é verdadeira ou não. Se é verdadeira, ele faz a conta. Se não, ele parte para a próxima função se até achar alguma função verdadeira, né? Então, perceba que essa ação aqui que ele faz, de acordo com essa análise verdadeira, ele não está entre aspas duplas. Por quê? Porque não é uma mensagem de texto. Ele está fazendo uma operação aritmética, né? Ele está fazendo uma operação, seja multiplicação, seja divisão, eu posso fazer qualquer coisa aqui. Então, perceba que não é só mensagem que uma função pode nos retornar. Ele pode nos retornar, inclusive, operações da matemática, ok? Ok, boa noite, Dalila. Vamos lá. Voltando aqui, né? Ok. Exercício. Como seria a fórmula para calcular a quantidade de funcionários do sexo feminino? No caso de números, podemos usar os operadores maior, maior que, menor que e etc. Por exemplo, para calcular a quantidade de funcionários com salário maior que 2.000, podemos usar a seguinte fórmula: igual, conte.si, D3 até D7, ou seja, aqui, ó, salários de D3 até D7, né? Aí eu já estou pulando para a próxima, né? A gente não fez ainda do feminino nem do masculino, tá? Só para a gente terminar essa parte de leitura, né, do material. Podemos usar operadores maior que, menor que e etc. Por exemplo, para calcular a quantidade de funcionários com salários maior que R$ 2.000. Podemos usar a seguinte fórmula: igual, conte.si, D3, dois pontos, D7, né? Ou seja, essa coluna onde tem os valores do salário. Mas, professor, aqui está entre aspas duplas. Por que se não tem texto? A gente tem um caractere de texto, que é um comparador, um sinal de maior, tá? Esse sinal de maior aqui, o Excel ele entende que é um texto. Portanto, mesmo que tenha acompanhado com ele um número, eu preciso colocar entre aspas duplas por esse caractere aqui, né, especial sinal de maior, ser considerado um caractere, ok? Muito bem, boa noite, Maria Antônia. Vamos lá. Observe que, como o salário está na coluna D, as células na nossa fórmula vão ser de D3 até D7. Os operadores de comparação que a gente pode usar são maior que, esse sinal, né, no teclado lá embaixo tem esse operador, esse sinal, menor que. Como que eu sei qual que é o maior, qual que é o menor? Maior apontado para frente e menor apontado para trás. Direita, maior, esquerda, menor. Ok? A pontinha, o bico apontado para a direita é maior. Para a esquerda é menor. Depois nós temos o sinal maior ou igual a, menor ou igual a. E os dois símbolos juntos, os símbolos de menor e maior, nós chamamos eles de diferente de, tá? Significa diferente, ok? Então, nós vamos fazer essa planilha aqui, fazer o que foi falado até então, né? Calcular o quantitativo de funcionários do sexo masculino, feminino, inclusive fazer essa contabilidade aí do salário, tá? Então, vai ficar mais ou menos assim, ó, ok? Para o pessoal que está chegando, nós estamos fazendo os exemplos que estão lá naquele material, o último material que eu disponibilizei lá no grupo, inclusive no Google Sala de Aula também, né?
finalzinho da página 42, tem uma função chamada conte.se, ok? Ele é um contador, só que ele só vai contar de acordo com os critérios que eu colocar dentro da fórmula. Vamos lá, vamos fazer. Abrir aqui o Excel, colocar aqui planilha 4. Nome, sexo, salário, cursos. Ok, vamos lá. Da formatação do texto. Colocar um valor moeda aqui no salário.
Ok, vamos lá. Vamos iniciar, então. Então, a fórmula base que nós vamos usar para calcular cada uma dessas informações é o conte-se. O que vai mudar, de acordo com o que estiver pedindo aqui, vai ser o intervalo, que pode ser a coluna sexo, pode ser a coluna salário, ou inclusive a coluna de cursos, tá? E também o critério, tá? O critério vai ser o quê? A informação que eu estou tentando buscar, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Igual, conte.se. Quando eu começo a digitar, já aparece aqui embaixo, então é só eu clicar 2 vezes, tá? Conte.se. Tá aqui embaixo, ó. Você vai ter que selecionar agora o intervalo, tá? O intervalo depende muito do que eu estou buscando, assim como o critério também, né? Então, o intervalo, funcionários do sexo masculino. Onde que eu encontro os funcionários cadastrados aí com essa informação? Na coluna sexo. Então, vai ser todas essas informações, independente se é do sexo masculino ou do sexo feminino, tá? Então, eu vou selecionar essas informações que estão aqui entre B2, 2 pontos, B6, né? Ó, B2 até B6, ponto e vírgula. Critério. Critério é o que eu estou buscando. Funcionários do sexo masculino. Então, eu vou colocar entre aspas duplas e vou colocar a letra M maiúscula, tá? Colocar entre aspas duplas, fechar parênteses e apertar Enter. Então, ele me trouxe aqui o quantitativo de 3, tá? Agora, olha só, se eu vir aqui e alterar, por exemplo, eu cadastrar um novo funcionário, tá? Eu vou vir aqui entre a Ana e o Luiz e vou acrescentar uma nova linha, tá? Como que eu faço para acrescentar uma nova linha aqui? Botão direito do mouse, vou vir na opção Inserir e vou clicar na opção Linha Inteira, ok? Clicando em linha inteira, eu vou cadastrar aqui. Cadastrar o Carlos. Vou colocar ele como sendo do sexo masculino. Perceba que eu inseri uma nova informação na planilha. Olha só o que aconteceu aqui no lugar onde nós digitamos a função. Ele acrescentou um novo valor, ele contou um novo valor, né? Era 3 agora. Por eu ter colocado um novo funcionário, ele contabilizou com o número 4, tá? Então, olha só o que acontece. Eu registrei esse espaço aqui para que o conte-se fizesse a contagem. O que não pode acontecer é eu colocar uma nova linha após a seleção, que no caso é o B6, após a última linha. Ele não vai conseguir fazer essa soma, mas se eu colocar, inserir uma nova linha no meio desse intervalo, ele consegue contabilizar, tá? Vamos fazer o teste. Clicar aqui na última linha, clicar com o botão direito do mouse, clicar na opção inserir, e eu quero uma linha inteira, tá? Aliás, ele continuou inserindo dentro do intervalo, né? Eu quero depois aqui. Eu quero que ele contabilize, insira aqui, depois do Pedro, tá? Então, eu não vou inserir uma nova linha, eu vou só usar essa linha que está aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui Ariel, sexo masculino, ó. Ele não conseguiu contar. Por quê? Porque não, o conte-se que eu configurei, ele não está dentro do intervalo, está após o intervalo, tá? Então, é interessante que ou eu coloque as informações no meio do intervalo que eu configurei, ou que depois que eu terminar, eu faça isso aqui, ó. Depois que eu precisar de inserir qualquer outro funcionário após a última linha, eu faço isso aqui, na última linha, onde tem essa função aqui do conte-se, né? Ou na própria função, né? Eu venho aqui, ó, e coloco B8, tá? Por quê? Porque ele passa a contabilizar a próxima linha que eu acabei de inserir, tá? Agora sim ele contabiliza como sim, ok?
Então, só um detalhezinho a mais para vocês entenderem como funcionam alguns processos também, tá? Beleza. Funcionários do sexo feminino. Mesma coisa. Igual, ponte, ponto si, o intervalo, a coluna sexo todinha, né? Ponto e vírgula, o meu critério, entre aspas, duplas, que é funcionários do sexo feminino, ou seja, a letra F, né? Que identifica o funcionário que é do sexo feminino, tá? Então, aqui F, entre aspas, duplas, fecho parênteses, Enter. Trouxe 2, ok? Agora, preste atenção num detalhezinho. Se eu mudar aqui a letra F maiúscula para F minúsculo, ele também consegue achar, tá? Então, perceba que eu vim aqui na fórmula e coloquei o F minúsculo, tá? Ele conseguiu achar. Então, o Excel, em algumas funções, essas que são mais básicas, né? Ele consegue ser sensitive case, né? O que é ser sensível a digitações, né? Por exemplo, que esse é o significado. É, por exemplo, eu digitar na fórmula o caractere idêntico, tá? Mas que ao digitar diferente do que eu tenho na minha planilha de dados, ele consegue achar do mesmo jeito, tá? Então, aqui, ó, eu digitei F minúsculo. E ele foi lá nesse intervalo e conseguiu identificar que tem F, porém é o F maiúsculo, mas ele identificou e conseguiu contar do mesmo jeito, tá? A mesma coisa acontece aqui no de cima. Com M, se eu colocar M minúsculo, ele traz o resultado para mim do mesmo jeito, tá? O que não pode acontecer é, por exemplo, eu digitar aqui na minha função M, aliás, o meu critério for M, e aí independe se eu digitar maiúsculo ou minúsculo, porém na fórmula eu digitar errado, colocar um N de navio, tá? Aí dá errado. Se eu colocar algo diferente do que é proposto dentro do meu critério, aí dá errado. Ele não consegue buscar, né? Porque nesse intervalo não tem letra N de navio, né? Não tem maiúsculo e nem minúsculo, tá? Aí realmente se eu digitar alguma informação errada, aí vai dar a diferença, tá? Ele não vai conseguir achar, ok? Bom, funcionários com salário maior que 2.000. Nós já vimos aqui no material que os símbolos, né? De comparação são esses. Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual e diferente. Né? Esses são os operadores que nós utilizamos para comparar informações, tá? Ok. Funcionários com salário maior que 2.000. Mesma coisa, igual, conte ponto si, o intervalo. O intervalo é referente ao salário, né? Então, eu vou selecionar todos os salários dessa coluna, vou colocar ponto e vírgula, e vou colocar o meu critério entre aspas duplas. Por quê? Porque estes símbolos de maior, de menor, de maior, menor, igual e diferente, eles são considerados caracteres, tá? Então, por eles serem considerados caracteres, eu tenho que colocar entre aspas duplas. Mesmo que depois desse símbolo, desse operador, eu venha colocar um número, tá? Então, aqui, ó, maior, sinal de maior no teclado, aquela setinha para frente, com o bico para frente, né? E aí eu coloco 2.000. Maior que 2.000. Eu não vou colocar a palavra que, eu vou colocar só o sinal e vou colocar o valor, né? Fecho aspas duplas e fecho parênteses, ok? 3. Eu olho aqui o João, tem a Ana e tem a Maria. Aqui ele não contabilizou o Luiz, por quê? Porque eu coloquei só um critério, ou só um operador, maior que 2.000.
O Luiz não recebe um salário maior que 2.000. Ele recebe igual ao valor de 2.000. Então, se eu vir aqui na minha fórmula, a parte do critério e colocar o sinal de igual também junto, ó, maior ou igual a 2.000, ele passa a contabilizar o salário do Luiz também, tá? Que é 2.000, porque igual a 2.000. Ele entra dentro desse critério, tá? Vamos lá, mas aqui é só salário maior que 2.000. Agora, de baixo vai ser 4 a quantidade, né? Porque vai ter o sinal de igual. Igual, ponte, se, intervalo, ponto e vírgula, critério, entre aspas duplas, maior ou igual a 2.000. Fecho aspas simples e fecho parênteses. Ok? Perceberam a diferença desse aqui para esse? Um utiliza só o sinal de comparação, o maior, e esse aqui utiliza os dois, né? Maior ou igual. Tá? Funcionários com curso só de Excel. Aí é que vai entrar um detalhezinho que a gente vai continuar lendo aqui e vai entender. Tá? Por último, vamos calcular quantos funcionários possuem curso de Excel. A princípio, a gente pode pensar em fazer assim. Igual, conte.se, pegar o intervalo de E3 até E7, né? Ou seja, desde a linha do João até a linha do Pedro, e colocar como critério a palavra Excel. Tá? No entanto, essa fórmula não é correta, pois contaria apenas aqueles funcionários cujo curso seja exatamente igual a Excel, no caso da Ana. Tá? Aqui, ó. Ele só vai conseguir contar esse aqui. Tá? E os demais? O João, a Maria, né? Porque quando ele faz a varredura dentro do quadradinho, dentro da célula, ele faz a busca, ele faz a procura, ele encontra primeiro uma palavra, e aí ele para nessa palavra e não consegue contabilizar o restante, tá? Para que ele faça essa varredura e consiga localizar essa palavra Excel também, né? De acordo com o critério, eu preciso colocar um caractere que a gente chama de caractere coringa, tá? Então, olha só. Mas não contaria os que também têm outros cursos, que no caso é o João e a Maria. A fórmula correta seria assim, ó, ponte.se, E3 até E7, aquela coluna de cursos todinha, e o critério, entre aspas duplas, com a palavra Excel, e o caractere coringa, que é o asterisco, no começo do meu critério e no final do critério, ou seja, antes da letra E de Excel e depois da letra L lá no finalzinho, né? Eu coloco o asterisco. Como colocamos um asterisco antes da palavra Excel, ele vai contar todas as células que tenham qualquer coisa antes da palavra Excel. Como também escrevemos um asterisco depois da palavra Excel. Qualquer célula que tenha qualquer coisa escrita depois de Excel também será contada. Tá? Então, é a mesma coisa. Ele vai contar o que tiver antes, e se tivesse algo depois, né? Por exemplo, depois de Excel, eu tenho um curso de PowerPoint. Mesmo que tenha algo depois da palavra Excel, ele consegue localizar exatamente o meu critério, independente das palavras que vêm antes ou depois. Tá? Agora, se eu não colocar esse asterisco, ele só vai conseguir contar exatamente as células que têm só a palavra Excel escrita. Se tiver algo escrito antes ou depois, ele não consegue fazer a varredura, ele não consegue encontrar. Tá? Então, esse é o grande segredo aí desse exercício, utilizando o caractere coringa, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, só Excel, né? Então, se for só Excel, beleza, a gente consegue matar utilizando ele, entre aspas, duplas, né? Escrevendo só Excel, tá? Agora, com o curso de Excel, quer dizer que ele pode ter qualquer outro curso.
Mas o importante é que, nesses cursos relatados, ele tem o de Excel, né? Então, conte.se, intervalo, ponto e vírgula, aspas duplas. Vou colocar a palavra Excel. Ok? Fecha. Enter. Pronto. Então, só tem uma pessoa que tem só o curso de Excel. Ok? Agora, independente dos outros cursos, eu quero que contabilize o curso de Excel. Então, igual, conte.se. Seleciona a coluna de cursos, ponto e vírgula, aspas duplas, caractere coringa, que é o asterisco, e aí eu escrevo a palavra Excel. Coloco o caractere coringa após término de escrever a palavra e fecho aspas duplas e fecho parênteses. 3, né? Ó. Maria, a Ana e o João. Ok? Agora, por exemplo, qual seria a parte do critério se eu quisesse buscar nessa planilha funcionários com 0 cursos, que é o caso do Luiz? Qual seria o critério que eu teria que colocar entre aspas duplas? O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Vamos ver se vocês estão prestando atenção na aula. O que vocês colocariam para buscar dentro dessa planilha funcionários que não têm curso algum? Tem 0 curso. O nome 0? O número 0, será? Escrito? Não sei. Vamos tentar fazer do jeito que você falou? Aqui eu vou fazer, aqui embaixo, igual, conte.se, o intervalo, que vai ser o mesmo, né? Ponto e vírgula, entre aspas duplas mesmo, ou sem aspas duplas? Para escrever o número 0, colocar o número 0. Escrever? Aqui, ele assim, escrito 0? Isso. Vamos tentar assim, mas não, porque nesse caso eu estou tentando buscar, nesse intervalo, alguma palavra que tenha exatamente isso aqui escrito, 0. Né? Então, quando eu tenho entre aspas duplas, significa que é uma palavra de texto, né? É algo que vai ser em forma de texto, né? Então, eu não posso colocar dessa maneira. Ó. Vou só terminar aqui. Vendo? Ele trouxe 0. Tá? Por quê? Porque ele não conseguiu achar nesse intervalo o critério que foi colocado, que no caso é 0. Tá? Então, esse aqui eu coloco quando eu tenho caractere de texto. Agora, olha só o seguinte, eu vou colocar do mesmo jeito, entre aspas duplas, só que eu vou colocar vazio. Não vou escrever nada. Tá? Eu vou simplesmente passar o meu critério vazio, sem passar nada para ele. Tá? Olha só o que vai acontecer. Agora ele trouxe 1. Tá? Então, ou seja, você concorda comigo que essa célula onde tem a identificação do Luiz está vazia? Não tem nada? Né? Se não tem nada, eu posso deixar o meu critério vazio, sem preenchimento algum. Tá? Então, ele vai entender, ele vai buscar, poxa, essa célula aqui está vazia do Luiz. Então, ele vai conseguir contar e trazer aqui de volta, né, a resposta, que é um funcionário que não tem curso algum. Tá? Então, bastaria deixar o meu critério vazio, né, entre aspas duplas, não colocar nada dentro dele. Só abrir e fechar, e aí acabou. Ok? Significa que é um conteúdo vazio, uma célula vazia, não tem nada. Ok? Muito bem. Dúvidas neste exercício? Função conte-se, fácil, difícil?
Pessoal, dúvidas, perguntem, não deixem passar. Não entendeu, faço de novo, não tem problema. O importante é vocês conseguirem entender, né? Que é o mais importante, tá? A continuação que está na página 44 é a função continuum, tá? Essa função continuum, ele vai fazer exatamente o quê? Ele vai contar a quantidade de células que estão preenchidas com alguma informação, tá? Essa é a única função dele, tá? Função conte.num. A função conte.num deve ser utilizada para contar quantas células de uma faixa de valores contém números, tá? Ele vai contar exatamente as células que estão preenchidas com números. Os dados, então, não podem ser do tipo texto, ele só vai fazer contagem de células, né, de intervalos que são do tipo números, tá? Use conte.num para obter o número de entradas em um campo de número, que estão em um intervalo ou matriz de número. Quando ele fala matriz, o que é matriz? Né? É a união de colunas, né? A, B, C, D, E, e de linhas. Tá? Quando ele fala matriz, é a quantidade de colunas e a quantidade de linhas que essa planilha de dados tem. Ok? Esta função não conta textos inseridos na planilha. A função conta somente números. A gente tem a sintaxe, né, igual conte.num, e aí eu seleciono o intervalo, a matriz, onde tem essas informações, ok? E aí ele traz aqui, como vocês podem perceber neste exemplo, o quantitativo de células que foram preenchidas com dados do tipo número, tá? Dados numéricos, ok? Essa aqui é bem simplesinha, né? Vou fazer aqui só para fazer aí junto com vocês.
Ok, vamos colocar a linha. E vamos aplicar aqui a função. Então, vou colocar aqui quantitativo. Quantidade de números. Igual conte ponto num, já aparece aqui, é só clicar 2 vezes com o botão esquerdo, né? Os valores, tá? Que podem ser selecionados, inclusive, em lugares diferentes, tá? Mas como está dentro do intervalo só, né? Que é aqui, né? Começa, no meu caso aqui, tá? H2. No exemplo da apostila, tá? B2 até E6, né? Começa na coluna B, com os valores, e vai até a coluna E6, ok? Aqui, ó, H2 até K6, né? Fecha parênteses e aperta Enter. Agora, olha só. O material falou que ele não conta caracteres, correto? Então, eu vou me certificar dessa informação, né? Sou curioso, vou lá e vou fazer os testes, tá? Só é importante você testar as possibilidades, ok? Então, eu vou vir aqui, colocar aqui, texto. Muito bem, que estava 20 lá embaixo, passou agora para contabilizar 19 números naquele intervalo, né? Porque ele realmente não conta informações do tipo texto, somente números, né? Dá um Ctrl V aqui. Vou fazer mais um teste aqui. E vou, na fórmula, alterar o intervalo. Vou pedir para ele selecionar também essas horas que foram adicionadas aqui, né? 11h10, 11h20, 11h30, 11h40 e 11h50. Será que ele vai contar e trazer a resposta do número 25? O que vocês acham? Muito bem, trouxe também, tá? Então, aqui, ó, o formato que está aqui, ele está em um formato personalizado, né? Agora eu vou colocar em formato de hora, tá? E mesmo assim, mesmo estando em formato de hora ou personalizado, ele conseguiu contabilizar que ali dentro daquele conjunto, daquela célula em específico, né, que é a coluna hora, ali existem dados do tipo numérico, independente do tipo que foi atribuído para ele, tá? Então ele conseguiu contabilizar também, ok? Ok, vamos lá. Vamos para o próximo exemplo aqui. Conte valores, né? Para, de repente, identificar dentro de um relatório gerencial, igual, por exemplo, esse aqui, né? Quantitativo de pessoas que fizeram pagamento, né? Aí a gente consegue fazer uma estimativa para, de repente, verificar se foi alcançado o objetivo ou não, né? Para o pessoal da cobrança ser mais efetivo nas cobranças com os clientes e tudo mais, né? Então, dá para a gente trabalhar, inclusive, esse tipo de situação, né? Conte valores. A função conte.valores é utilizada para a contagem de células preenchida em uma planilha. Em uma planilha pequena, utilizamos o visual para identificar e fazer a contagem. Em uma planilha grande, para não cometermos erros, devemos utilizar a função conte.valores. No exemplo abaixo, a função contará somente as células que estiverem preenchidas nas faixas de valores de C4. Ó, C4 começa lá pelo funcionário 1, na coluna pago, e vai até C13. Tá? Então, ele traz o quantitativo de funcionários que pagaram aí, né, a participação no jantar. Né? Beleza, ele traz aqui exatamente a quantidade de valores de acordo com um
critério, né? Ou seja, de acordo com valores que estejam preenchidos naquele intervalo, tá? Diferente do anterior, vocês puderem perceber que esse aqui ele traz o quantitativo de células preenchidas, né? Se eu tivesse aqui uma célula vazia, né, ou com algum outro tipo de dado diferente do numérico, ele não consegue contabilizar, né? Agora, esse aqui, ele traz aí, né, ao quantitativo de células que estão preenchidas, analisa as que estão vazias também e traz o quantitativo exato de células que foram preenchidas com algum valor, né? Por isso o nome chamado de conte.valores, tá? Então, vou fazer esse aqui, né? E aí você pode ver que é uma sequência da outra praticamente, né? O SOMACI, ele soma valores de acordo com algum critério, né? Então, esse aqui, esse participação, amigo, jantar. Beleza, ele traz aqui os valores de quem pagou, o quantitativo, valores não, né? Quantitativo de pessoas que pagaram esse jantar. Bom, poxa, eu me planejar para poder fazer compra dos produtos para fazer o jantar e tudo mais, né? Poder me preparar, né? O que eu preciso saber? Preciso saber do valor que eu tenho em caixa para poder fazer as compras, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar como critério as pessoas que pagaram e pegar exatamente a coluna respectiva ao valor recebido, que no caso é R$ 53, e somar todos que fizeram pagamento, para eu saber quanto eu tenho, ou a estimativa que eu tenho em caixa, né, para poder iniciar os preparativos do jantar. Então, o SOMACI vai fazer exatamente isso. Enquanto que é o Conte Valores, vai fazer só parte do cálculo, o SOMACI ele é mais completo. Ele vai trazer a resposta por completa, né? Ele vai somar todos os valores daquele pessoal que já fez o pagamento do jantar, tá? Então, um traz a quantidade de pessoas que pagaram e o outro ele traz a soma, né, para verificar quanto que eu tenho em caixa. Ok? Vamos fazer esse primeiro, né, do Conte Valores, para vocês entenderem o SOMACI, como que vai funcionar na sequência, tá? Então, tem 3 colunas aqui. Mesclar, participação, amigo, jantar. Pessoal, é o seguinte, vamos tentar fazer aquele processo que eu falei para vocês do preenchimento automático, né? Aqui eu tenho funcionário 1, funcionário 2, só que eu preciso chegar até o número 10, tá? Então, eu vou selecionar esses dois aqui, que representam as duas primeiras sequências, e vamos verificar se ele vai completar para mim, tá? Vou vir aqui no quadradinho, na alça de preenchimento, e puxar aqui até chegar no 10, tá vendo que ele já vai colocando aqui os números, ó, 9, 10. Muito bem, então funciona também com intervalo de dados, na qual eu tenho algum nome antes, né, que no caso é funcionário, e na frente eu tenho uma sequência numérica. Então, ele consegue também identificar desde que eu tenho as duas primeiras sequências, né, e aí com a alça de preenchimento eu vou puxando até o número que eu desejo, tá? Então, aqui também funciona. 53. Beleza. Olha só que interessante. Essa alça de preenchimento, ela também funciona para duplicar valores. O valor ele vai ser para todo mundo igual. 1 até o funcionário 10, o valor é o mesmo. Então, eu não vou perder tempo
copiando e colando aqui. Colando, colando. Sendo que eu posso pegar a alça de preenchimento e fazer com que todas as células tenham o mesmo valor. Ok? Então, aqui, o primeiro funcionário pagou, segundo não, terceiro, quarto não, depois o quinto, sexto, sétimo, oitavo não, o nono pago. Muito bem. Vou colocar aqui linhas. Colocar valor monetário. Muito bem. Então, aqui embaixo. Total de pagantes. Tá? Igual. Conte. Ponto. Valor está aqui. Não preciso continuar digitando. É só apertar 2 vezes e selecionar o intervalo da coluna pago, que representa, né, com X, aqueles funcionários que fizeram o pagamento do jantar. Ok? Fecho parênteses e Enter. Ele conseguiu contabilizar que nesse intervalo houve 6 linhas, 6 funcionários que fizeram pagamento, né? O quantitativo de 6 células que estão preenchidas, independente do valor, tá? Então, por exemplo, aqui, eu posso aqui nesse próximo funcionário 2 colocar um 0, por exemplo, tá? Ele identifica que nessa célula está preenchido com algum valor, independente se ele é numérico, se ele é de texto, né? Eu coloquei um 0, que é um dado numérico, e ele contabilizou do mesmo jeito. Então, o objetivo do Conte Valores é identificar o quantitativo de células que estão preenchidos, independente do tipo de valor que eu coloque, se for de texto ou se for do tipo numérico, ok? Beleza, então vocês entenderam como que funciona o Conte Valores, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o Soma-Si, tá? Eu vou utilizar o Soma-Si primeiro neste exemplo aqui do amigo, da participação, amigo jantar, e depois eu vou fazer esse junto com vocês, tá? Primeiro a gente vai ler a estrutura do Soma-Si, né? Soma-Si. Soma um intervalo de células mediante a condição estabelecida, né? Então, aqui, ó, vamos somar somente as mensalidades que estiverem pagas. Assim, você saberia o quanto já recebeu. É aquilo que que em toda empresa, seja no financeiro, seja na área de cobranças, ele tem que fazer uma estimativa, né, para, de repente, montar uma campanha, né, para o setor de cobrança, enfim. São várias possibilidades de a gente conseguir essas informações em um relatório gerencial, né? Novamente, essas funções a gente trabalha muito para, de repente, personalizar os nossos relatórios, né, gerenciais dentro da empresa, né? A função, então, ficará dessa maneira, igual soma-se. Ele vai fazer a soma se atender a um determinado critério. C2, ou seja, ele vai pegar a coluna onde está identificado se aquela mensalidade está paga ou não, ok? Nesse caso aqui é o PG, que identifica se aquela mensalidade foi paga. Depois aqui no meio eu coloco o critério que eu estou querendo, ou seja, PG. Depois ponto e vírgula, B2 até B7. Quem que é B2 até B7? A coluna valor, onde eu tenho desde a primeira linha ali da Carla, né, o valor de 150, até a Andrea, 190. Ok? Então, ele vai verificar. Primeiro, ele vai verificar a coluna mensalidade. Depois, ele vai verificar o critério. PG. Opa, achei aqui, nessa linha C3, achei PG. Então, ele vai pegar o valor de 250, que está
na coluna B, vai somar junto com os demais. Achei aqui na linha C6, da Beatriz, PG também. Então, ele vai pegar os 250 com mais 350, e aí depois na linha C7, ele vai verificar. Também atende ao critério PG. Então, ele vai lá na coluna B, exatamente na linha B7, pegar o valor de 190 e somar com os demais números na qual ele achou o critério PG. Esse é o objetivo do soma-se. Tá? Agora a gente vai aplicar nesse daqui, para a gente saber exatamente qual é o valor de momento que a gente tem para o jantar. Né? Então, vamos lá. Aqui. Vou colocar uma outra célula. Valor recolhido. Valor recolhido. É o soma-se, né? Igual, soma, se, tá aqui já, né? Não preciso nem... Soma-se. Primeiro intervalo é o da coluna pago, onde tem o X para identificar o pessoal que já fez o pagamento. Ok? Depois, ponto e vírgula. Quem que vai ser o meu critério? Entre aspas duplas, sempre, né? A não ser que seja um valor numérico, né? O X. Ok? O X eu posso colocar tanto maiúsculo como minúsculo, assim como nós já vimos nos exemplos anteriores. Ok? O X entre aspas duplas, depois, ponto e vírgula. Quem que vai ser o intervalo da soma? O intervalo da soma vai ser a coluna B, que começa lá do funcionário 1, B4, até B13. Ok? O objetivo é achar o critério onde esteja marcado por X. Achou? Ele vai pegar a coluna que fica do lado esquerdo, onde tem o valor, e somar todas as linhas na qual ele achar o critério X até ele achar o valor total dessa soma. Tá? Fecho parênteses e aperto Enter. R$318. Tá? Então, vamos verificar se é isso mesmo. Ó. Então, ele pegou aqui, né? Vou fazer aqui um soma bem simples, né? Só para a gente entender. Ó. Igual soma esse valor. Pressiono o CTRL no teclado para selecionar outros valores diferentes, né? Pego este valor aqui, que tem o X na frente. Pego este outro valor, este outro, de B10, e esse aqui, B12. São exatamente os valores, né? Ou as células que atendem ao critério do soma-se que tem o X na frente, certo? Significa que aquela pessoa pagou o jantar. Fecho parênteses e aperto Enter. Deu o mesmo valor, 318. Então, percebemos que nossa função está funcionando, tá? De acordo com o que foi estabelecido. Ou seja, localizar o critério, que é o X. Localizou o critério, ele vai pegar o valor respectivo ao dinheiro que ele pagou e somar com os demais. Achou? Traz a soma final. Ok? Agora, é aplicar neste exemplo aqui, que é a mesma coisa. Você vai verificar as mensalidades pagas, o que tiver PG, ele vai pegar, armazenar o valor, né, guardar o valor e trazer a soma final desses valores. Tá? Ok? Pessoal, dúvidas até então nessas funções, conte valores, conte num, conte.se, soma-se, né? Importante vocês perceberem essa diferença de um para o outro, quando usar uma função, quando usar outra, né? Alguma pergunta até o momento? Não, pessoal, vocês estão me ouvindo? Alana, Ana, Dalila, Maria Antônia.
Tudo tranquilo por enquanto? Até o momento não tem dúvida, não. Mas quando a gente vai fazer os exercícios surge. Tá certo. Ok. Vamos lá, eu vou só finalizar e fazer esse aqui, né, para a gente certificar que nós entendemos o Soma-Si, como ele funciona, tá? Voltando aqui na planilha. Ok, então vamos lá. Vamos aplicar aí a função chamada Soma-Si. Então, tem aqui o valor recebido, eu preciso trazer as mensalidades que tenham o campo marcado como pago, né? Igual Soma-Si, critério, esse primeiro intervalo, né? A coluna mensalidade, ponto e vírgula. Critério, ou seja, eu quero que ele traga apenas informações sobre as mensalidades pagas, né? Então, vou colocar entre aspas duplas e vou colocar PG, ok? Fechar aspas duplas, colocar um ponto e vírgula e apontar qual é a coluna que tem os valores. No caso aqui, no meu, é F2 até F7. Feito isso, fecho parênteses e aperto Enter. Então, a gente tem R$ 790 em mensalidades pagas, ok? Agora, eu aproveito e pergunto para vocês. Dentro desse relatório, eu quero trazer o valor quantitativo final, a soma final de mensalidades onde eu tenha, aliás, onde eu não tenha a mensalidade com o campo identificado com o PG, ou seja, as pessoas não pagaram, né? Eu preciso trazer o quantitativo de mensalidades em valores, né? Não trazer exatamente 3 pessoas não pagaram, não, eu quero saber qual que é o valor que eu tenho para entrar ainda no meu caixa, né? Ou seja, de futuros pagamentos, onde ainda não consta um pagamento algum. O que eu preciso fazer nessa fórmula para que ele traga essa informação? O que vocês sugerem? Eu acho que apaga só o PG. Deixa vazio, entre aspas, duplas? Isso. Bem, isso mesmo. R$ 580, né? Então, ele somou 150 com 180, né? 320 mais 250. É isso mesmo? É.
Aqui 330, né? Que aí com mais 250 dá exatamente R$ 580 de mensalidades ainda não pagas. Então é só deixar o critério lá vazio, sem preencher nada, entre aspas duplas, tá? Porque ele vai verificar o campo que está vazio e vai pegar a mensalidade, o valor respectivo àquele campo que está vazio e fazer a soma, ok? Então, é isso mesmo. Muito bem. Vamos lá, voltar aqui no material. Depois ele entra naquele material de funções com data e hora, né? Que nós já trabalhamos, nós já vimos. Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá para as atividades de ontem, ok? Primeiro, eu vou fazer isso aqui, junto com vocês, tá? E aí depois eu faço a outra, e aí compartilho meu celular e mostro para vocês como que as funções se comportariam lá, tá? Basicamente não muda muita coisa, tá? Só para mostrar para vocês mesmo se houver alguma diferença. Então, esse primeiro aqui, né? Competição. De salto em distância. 3, 4, 5, 6 colunas. Ok, vamos lá. Então, segundo o nosso exercício, vocês tinham que colocar a situação do competidor, né, do aluno, se ele estaria apto ou não a participar do salto de uma competição, né, de salto em distância. O professor de educação física, já mencionado anteriormente, precisa agora preparar a lista de participantes para uma competição. Somente alunos com mais de 15 anos e com altura maior ou igual a 1,70 poderão participar. Você deverá ajudá-lo novamente, orientando-o a fazer o seguinte, né? Digitar a planilha,
e, em seguida, colocar aí uma das funções lógicas com o operador e ou com o operador ou, né? Então, o aluno ele só vai competir se ele tiver idade superior a 15 anos, né? Alunos com mais de 15 anos e com altura maior ou igual a 1,70, tá? Então, são dois critérios. Quando eu tenho obrigatoriamente os dois critérios sendo critérios obrigatórios, eu tenho que utilizar o operador e, tá? Ou seja, uma coisa e a outra precisam acontecer para que a condição verdadeira, a mensagem, a situação de apto esteja para esse aluno, né? Agora, se eu tenho opções de escolha, opções de critério, ou um critério ou o outro, aí eu utilizo o ou. Neste exemplo, neste exercício, eu preciso resolver este exercício utilizando o operador e, ok? Então, vamos lá. Igual se. Teste lógico. São eu tenho o operador e primeiro, né? Eu tenho que colocar o operador. Agora sim vão ser os meus critérios aqui dentro. A idade, que está aqui na coluna C, linha de número 3, tem que ser maior que 15. Ponto e vírgula. Qual vai ser o meu segundo critério? Altura. Altura tem que ser maior, deixa eu ver aqui, maior ou igual a 1,70. Maior igual a 1,70. Ok? Ponto e fecho parênteses, ponto e vírgula, coloco a mensagem que vai aparecer. Apto, caso ele atenda os dois critérios, ele vai estar apto. Caso contrário, dois pontos, aspas duplas, coloco a palavra não apto. Fecho aspas duplas e fecho parênteses. Essa é a fórmula. Igual se, abro parênteses, coloco o operador que vai ser utilizado, que é o operador e, depois abro parênteses novamente e coloco os critérios separados por ponto e vírgula, que parece dois pontos, tá, pessoal? Mas não é dois pontos, é ponto e vírgula. Tá? É porque é o formato da letra que está diferente, tá? Eu coloquei uma outra letra diferente, ele dá essa aparência, mas não é. Então, primeiro, eu coloquei que, para ele estar apto, ele precisa ter uma idade superior a 15 anos. Né? Depois, ponto e vírgula, coloquei o meu segundo critério, que é ter altura maior ou igual a 1,70. Muito bem, se ele atender aos dois critérios, eu vou colocar ponto e vírgula, e aí vai aparecer a mensagem de apto. Caso uma dessas condições não sejam satisfeitas, ou até mesmo as duas, automaticamente aparece a opção não apto. Ok? Enter. O João não está apto porque a idade dele é igual a 15 e a altura dele também é 1,69, não é 1,70, né? Bom, se a gente for analisar aqui, antes de clicar no quadrinho, na alça de preenchimento e puxar para os demais alunos, nós podemos olhar visualmente aqui e identificar. O Pedro, ele vai estar na condição de apto? Não. Por quê? Porque a idade dele não é superior a 15, ele tem 14. A altura dele é interessante, né? Faz parte do critério. Maior ou igual a 1,70, 1,76. Porém, a idade dele vai fazer com que ele não esteja apto para a competição. Tá? O Carlos está apto? Teoricamente, sim. Ele tem uma idade superior a 15 anos e tem uma altura maior ou igual a 1,70. Ele tem 1,80, né? Depois, o Eduardo. O Eduardo estaria não apto, por quê? Apesar de ele ter uma altura dentro do critério, né, ou seja, maior ou igual a 1,70, ele tem 1,73, a idade dele não é superior a 15, ele tem exatamente 15 anos. Ok? O André.
O André, ele passaria pela idade, porém, pela altura, ele seria reprovado, né? Então, a gente tem aqui apenas o Carlos como apto, né? Vamos conferir se é isso mesmo. Vou aqui na alça de preenchimento e puxar aqui para baixo. Exatamente, apenas o Carlos como apto a participar dessa competição de salto em distância, ok? Então, aqui também, pessoal, um exemplo, né, de como a gente pode fazer análise de informações, né, com idade, com peso, com altura, né? Então, essas informações, essas funções que vocês conheceram na aula de hoje, são usadas muito em análise estatística, tá? Uma outra área que basicamente está em tudo, né, pessoal? Está na educação, está na saúde, está na política, está na área administrativa, está na área financeira, está em tudo que é lugar. Em tudo que é lugar você precisa analisar alguma informação e tratar de forma utilizando recursos da estatística, né? Então não tem como fugir dessas funçõezinhas no Excel. Uma hora ou outra você vai precisar, né? Beleza, então essa aqui é a solução do exercício que foi proposto na aula de ontem. Dúvidas acerca dessa atividade? Quem fez aqui? Vamos ver aqui. Que trabalho dos alunos. Vamos ver aqui a Ana Paula. Travadinha aqui, vai carregar. Deixa eu aqui abrir aqui o Google Planilhas. Isso, o campo imposto de renda, né? E aí, de acordo com o que fosse recolhido em imposto, tem o salário líquido, né? Que é o salário bruto menos o imposto de renda a recolher, né? Ok. Muito bem. Então, aqui, conforme o exercício que está aqui na apostila, a gente tem os 3 critérios, né? Se o salário bruto for menor ou igual a 999, o imposto de renda será de 5%. Se o salário bruto for maior que 999 e menor que 1.500, o imposto de renda será de 10%. Salário bruto maior ou igual a 1.500, imposto de renda de 22%, né? Então é importante a gente fazer os testes para fazer a verificação aqui, né? E o 326? E o 326 está dentro do critério de 10%, né? Entre 999 e 1.500, 10%, tá? Então, se a gente for ver aqui, calculadora, eu vou fazer aqui mesmo, dentro do próprio Google Planilhas, né? Igual 1.700 vezes 0, o computador está dando umas travadinhas. Aqui 0,10, representando 10%, né? Opa! É isso mesmo, salário bruto 1.700. Ah, não, é o de baixo, né? 1.700. Peguei o salário líquido. 1.700 já está na terceira faixa, 22%. Então, vamos lá. Em vez de 10, é 22.
Muito bem, então está correto a sua linha de pensamento. Exercício, ok. Maria Luz. Aqui foram os exercícios que foram desenvolvidos ontem, né? Aí ficou faltando, não sei se a Maria está aqui na nossa aula, ficou faltando fazer estes 2 exercícios propostos, tá? Tá aqui. Esse aqui é o mesmo arquivo que eu postei lá para vocês, né? A Eliane ainda não fez, a Alana, Juliana, Michele, Maicon e Geraldo. Ok, fica faltando fazer então. Então vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela do meu celular agora, neste momento, mostrar para vocês que os exercícios que foram trabalhados aí na aula de hoje, juntamente com as correções, né, realizadas aí, eu mostrei uma atividade que foi concluída, né, que eu abri no Google Sala de Aula e vi que tem um aluno que resolveu, que foi exatamente a Ana Paula, né, concluiu o exercício com sucesso, tá? E aí vou mostrar para vocês como que funcionaria no celular. Deixa eu compartilhar. Aqui do meu celular. Primeiro eu vou jogar esse arquivo lá no Google Drive. Ver se tem alguma mensagem aqui enviada no grupo também. Ok, vamos lá. Deixa eu abrir o Google Drive. Deixa eu pesquisar por arquivos recentes. Está aqui, pasta 2. Ok, planilha 1 nós fizemos ontem, planilha 2 também, planilha 3 também, e agora planilha 4. Primeiro com a função conte-se, que tem o objetivo de contar quantidade de algo que eu estou buscando, como neste exemplo aqui, funcionários do sexo masculino, né? Então, pode perceber que a função ela é escrita aqui dentro do Google Planilhas da mesma maneira. Qual, conte.se, trago o intervalo B2, B6, né? Que é a coluna onde tem representando os sexos cadastrados, né, independente se é masculino, se é feminino, tem que trazer tudo para ele fazer a análise, né? Depois, ponto e vírgula, e aí eu trago o critério que é a letra M, indicando funcionário do sexo masculino. E assim a mesma coisa para o sexo feminino,
eu só mudo o critério. Depois, funcionários com salário maior que 2.000, mesma coisa, né? Só que aí eu mudo, primeiro, a coluna, que agora é a coluna salário, ele precisa trazer todos os valores daquela coluna, e depois eu coloco um operador, né? Que é um operador de comparação com o símbolo de maior que 2.000, né? Então, vai ser maior, o sinal de maior lá embaixo, né? Como vocês podem ver, maior que o valor 2.000. Embaixo, maior ou igual a 2.000. Só acrescento um sinal a mais, né? Que no caso é o sinal de igual. Tá? Depois, concurso só de Excel. Vou trazer a coluna agora de cursos, a coluna D, aqui neste exemplo, e aí eu coloco o critério Excel, tá? Mas nós vimos que se nós quisermos contar também os funcionários que, além de outros cursos, tenha Excel, né? Nós vimos que, se nós utilizarmos como critério só a palavra Excel, ele só vai achar um. Nesse caso, é a funcionária Ana. Por quê? Porque ele não consegue fazer a varredura, ele não consegue fazer a leitura se tiver uma palavra antes, ou se tiver qualquer coisa antes e depois da palavra que nós queremos encontrar. Tá? Então, ele não consegue fazer essa leitura e não consegue trazer o quantitativo. Para resolver esse tipo de problema, nós utilizamos ali o último exemplo, né, funcionários com curso de Excel. Então, independente se ele tem um curso de Word, se ele tenha outro curso, ele vai trazer também a questão de conseguir contabilizar palavras que estejam antes e depois, né? Então, ele traz aqui, ó, quantitativo 3, só que aí qual que é a diferença? Só, ao invés de colocar só Excel como critério, eu coloquei um asterisco, que é o caractere coringa, que vai fazer com que ele faça essa leitura tanto antes como depois dentro da célula, né? Então, independente se eu tenho escrito qualquer coisa, mas se ele achar Excel, ele consegue contar também, tá? Então, essa era a grande diferença desse exercício. Depois, nós vimos a função continuum, que aqui no Google Planilhas, ele é escrito da mesma maneira, né? Conte.num, abro parênteses, seleciono todo o intervalo que eu quero fazer essa análise e, novamente repetindo, ele vai só trazer o quantitativo de células cujos dados são do tipo numérico. Ele não consegue contar dados de outros tipos, tipo texto ou que tenha qualquer outro tipo de caractere. Ele só consegue contabilizar números. E nós verificamos que dentro desse espaço, né, inclusive eu coloquei um valor a mais, eu pedi para ele selecionar essa coluna das horas, porque independente se ele é do tipo data ou, aliás, se ele é do tipo hora, ele também é do tipo numérico, tem números, né, que representam esse tipo de dado. Então, ele achou aqui para mim, nesse intervalo todo, 25 células preenchidas com valores numéricos. Ok? Vamos lá. Planilha 5. Planilha 5, nós fizemos o exemplo do conte valores, que tem como objetivo contar células que estão preenchidas com qualquer tipo de valor, seja numérico ou seja do tipo caractere, tá? E aí nós fizemos o exemplo, né, de funcionários que fizeram o pagamento do jantar, o quantitativo, e já emendamos o exemplo do Somaci, né, que além de lhe trazer apenas o quantitativo de pessoas que fizeram aquele determinado pagamento, ele pode também trazer um valor estimado de pessoas que fizeram o pagamento e de quanto que eu tenho dessas pessoas que fizeram o pagamento, um valor para, de repente, adiantar alguma coisa do jantar, né? Fazer uma compra, fazer um planejamento de quanto que eu vou ter que receber a mais para poder concluir o jantar, né? Então, aqui, ó, eu tenho como base
soma-se lá embaixo, né? Na barra de fórmulas, C4, dois pontos, C13. Então, primeiro eu preciso analisar aqui o meu critério, que é o quantitativo de pessoas que fizeram o pagamento. E esse quantitativo de pessoas que fizeram o pagamento está identificado pela letra X, né? Então, eu coloquei ali no meio, aspas duplas, o X. Depois, ponto e vírgula, o intervalo que tem os valores que ele precisa pegar e somar, que estão na coluna de valor, estão entre B4 até B13. Ok? E aí ele trouxe o valor. E aí apenas repliquei o exemplo que nós temos lá na apostila e também segue o mesmo padrão. Mensalidades pagas, ele pega pelo critério, que é o PG, e faz a soma das mensalidades que foram pagas até o momento, né? 250, 350 e 190. Ok? Pessoal, dúvidas sobre este exercícios no celular também? Alguma pergunta? Aproveita um espaço para fazer pergunta, tirar alguma dúvida sobre algum exercício. Vou compartilhar aqui com vocês a tela novamente do meu computador, para a gente deixar uma atividade registrada aí do dia, né? Atividade de hoje, vamos lá na apostila. Ok. Qual vai ser o exercício, né? Quais vão ser os exercícios que vocês vão realizar, tá? Vocês vão estar desenvolvendo essas perguntas aqui, ó, tá? A gente tem lá no finalzinho da página 91 algumas perguntas, né? E são perguntas objetivas, tá? Onde você tem que ler e marcar uma das opções, tá? E cada uma delas tem apenas uma afirmação correta, ok? Então, aqui a gente tem 15 perguntas, ok? Como que vocês vão responder? Vocês vão abrir qualquer aplicativo de texto. Você pode, de repente, se você tiver pelo celular, você pode fazer lá no Google Documentos, ou pode pegar uma folha, tá? E aí você vai fazer o seguinte, ó, eu tô com um bloco de textos aqui, tá? O Notepad. Vou abrir o bloco de notas e vou colocar lá, respostas, ok? Vou colocar aqui, número 1. Você não precisa copiar a pergunta, você só coloca o número da questão e coloca qual alternativa vocês escolheriam. Tá? Você vai ler as afirmações, né? Qual das afirmações abaixo é falsa? Né? Aí tem lá A, B, C, D ou E. Tá? Aí a número 2. Você coloca lá o número 2, faz o que o exercício está pedindo e marca a alternativa que você escolheria. Tá? Muitas dessas questões vai precisar que você faça o teste na planilha. Então, você pode pegar aqui a planilha, né? Dar um exemplo aqui para vocês, tá? Então, o primeiro, o 2, né? Número 2. Estando com o valor 40 na célula A3. Eu posso vir aqui e fazer a simulação. Vou colocar aqui o valor 40 na célula A3. E esta fórmula aqui, ó, A3 mais 9 na célula B3. Então, venho aqui na célula B3 e coloco a fórmula. Igual A3, que é o valor 40 que foi colocado, né? Mais o número 9. Ok? Qual seria o resultado desses dois valores somados? Qual é o resultado de A3
mais o valor de B3 que foi encontrado aqui nessa fórmula. Tá? Então, aqui, ó, você soma esses dois valores, né? Fazer só o número 2. O restante vocês façam esse mesmo teste que eu estou fazendo. Tá? E aí nós temos o resultado da soma, né? E aí você vem nas opções e marca a alternativa correta. Tá? Então, você pode fazer esse teste ou fazer no olhômetro, né? Fazer a leitura, tentar imaginar como que funciona na planilha, tá? Por isso, não fique só no tentar imaginar, faça esse teste aqui. Essas questões, elas são, na grande maioria, quando você vai fazer um concurso público, cai muito informática básica, tá? Cai demais esses tipos de questões. Lá, no momento, você não vai ter como abrir um computador e fazer, mas aqui, quando você está praticando, aprendendo ainda, seria interessante você fazer, né? Então, aqui são 15 questões, você vem aqui no bloco de notas mesmo, e aí você só assinala a sua resposta, né? O número 2 que nós fizemos deu 89. Então, alternativa correta, letra B. Não precisa copiar o enunciado, né? Muito menos a resposta. Só vem aqui e identifica o número da questão com a resposta que você marcaria. Ok? Esta é a atividade da aula de hoje para vocês realizarem. Aqui abrir. Atividade. Aula 5. Funções lógicas. Conte.si, conte.num, conte.valores e soma-se. Instruções. Realizar o questionário das páginas 91, 92 e 93. 91, 92, 93. Faça as respostas em qualquer editor de textos, não se esquecendo de inserir a atividade neste tópico. Tá? Então, terminou, você vai lá, né, fazer o upload para jogar o seu arquivo aqui dentro. Tá? Assim como vocês postam as atividades. Não é necessário copiar a pergunta e nem a resposta. Faça de acordo com as orientações recebidas na aula de hoje. Vou colocar aqui o link da aula gravada. Dúvidas sobre o que nós trabalhamos na aula de hoje, pessoal? Alguma pergunta? Vou colocar aqui a apostila de novo para vocês. Não, nenhuma pergunta, pessoal? Vocês estão muito quietinhos. Me assusta um pouquinho. Vocês têm que ter dúvidas, têm que perguntar, têm que participar também. Ok, daqui a pouco eu coloco o link da aula gravada. Obrigado novamente pela participação de vocês. Um excelente final de semana. Bons estudos, coloquem as atividades em dias, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, mesmo sendo final de semana, pode mandar. Fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Até segunda-feira, pessoal. Muito obrigada, professor. Até segunda.